está como deputado federal, você está fazendo uma CPI voltada justamente aí com o apoio dos parlamentares da Câmara. Você não acha que o Senado está muito omisso nessa discussão? Porque a gente não vê. Eu vou falar um negócio aqui, por exemplo, os senadores de São Paulo. Vou pegar os senadores do maior estado da federação, São Paulo tem uma representatividade no Brasil gigantesca. Hoje nós temos lá o astronauta, que eu particularmente não vi fazendo grandes movimentações em relação a isso. Não vi. Eu gosto do astronauta, acho que um cara que, tem uma boa índole assim, só que não basta ter boa índole. Não vejo o cara fazer nada. Não para estar lá. Você pega a Mara Gabrilli, que é uma senadora que eu respeito muito pelo fato dela ter um tema muito focado na questão da acessibilidade e tal, só que eu acho que o Senado Federal... Ontem no TSE. Mas eu acho que o Senado Federal tem outros temas além da acessibilidade. Cadê Romário? Que é importante. Cadê Romário, que o Rio de Janeiro... Deixa eu pegar um outro cara. Cadê a lenda do vôlei? Cadê tantos outros? Tem um senador que assumiu Cajuru com Antônia, tem um senador que assumiu com a morte do Major Olímpio, que é o Jordano. Lembrei o nome dele, Jordano. A galera nem conhece, eu tenho certeza absoluta que ninguém conhece. O cara tá no MDB e declarou que vai coordenar a campanha do Boulos para prefeito de São Paulo. Ou seja, São Paulo no Senado Federal e nada, infelizmente. Mas o Major Olímpio essa hora revirando Não, estamos falando numa boa aqui, porque eu acho que o Senado Federal, o Marcel, tinha que ter mais protagonismo nessa discussão. São os caras que são responsáveis pela fiscalização do Poder Judiciário, não é? Ou eu estou errado? Todos acovardados. Bom, Paulo, assim, eu não conheço, eu não consigo nem acompanhar o mandato dos meus colegas deputados todos, nem os do meu partido. Muitas vezes me surpreendo com alguma coisa que aparece na rede social, porque eu não soube que era uma ação positiva que meu colega deputado Gilson Marques, a deputada Adriana Ventura, estava fazendo o seu mandato. Então, eu não posso julgar o mandato individualizado de cada um. E em relação ao senador Marcos Pontes, eu tenho uma admiração enorme por ele, ainda mais depois de a gente ter compartilhado uma missão internacional oficial para a Dinamarca, pela história dele, pela competência e brilhantismo. Foi bom que você mencionou o nome, porque eu tenho uma lista de senadores para os quais eu quero ligar hoje à tarde para conversar sobre essa situação, e eu vou, inclusive, começar por ele para para trocar uma ideia. Vamos fazer um convite, Marcel, manifestação. Oi? Fazer um convite público aqui para o senador. Aliás, todos os senadores que quiserem vir aqui bater um papo com a gente quer entender, porque os caras precisam estar mais ativos nesse processo, principalmente quem se diz ser oposição. Eu acho, Paulo, na minha opinião, se o Bolsonaro... Tem que estar assim, no estilo Marcel Van Hatten, se o Bolsonaro tivesse apoiado a doutora Janaína e ela tivesse nessa cadeira que hoje o astronauta está, ela estaria mais atuante nesse momento. Fala, querido, para a gente finalizar, por favor, Marcel. Ontem o senador Mourão, ou anteontem, e ele é aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul, fez uma manifestação excelente, brilhante sobre a necessidade, inclusive ele falou em interdição, usou a palavra correta, né, do Congresso Nacional nessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Interdição significa, né, interditar, passar lá e tomar uma decisão diferente daquela que foi tomada no tribunal, que cabe agora à Câmara dos Deputados com esse processo analisado pelo corregedor. Sim. Não é demais lembrar que houve um episódio em que Renan Calheiros, lá atrás, não aceitou uma decisão judicial e praticamente a República caiu por entender que ela era inconstitucional, que não poderia ser tomada, e depois houve um apaziguamento político. Sim. Eu entendo, infelizmente, que nós vivemos no Brasil e que as relações que são comuns num Estado de Direito bem fortalecido não são as mesmas que, lamentavelmente, nós temos hoje no Brasil. E eu concordo 100% com você, Paulo. Esse papel é do Senado, mas diante da apatia, não de todos, de grande parte dos senadores. Aliás, eu quero também falar rapidamente, o Eduardo Girão, nosso senador lá no Senado, está fazendo um excelente trabalho também de defesa das prerrogativas parlamentares, certo? Perfeito. Agora, se nós formos avaliar o que o Senado como um todo tem feito, é vergonhoso. Sim. Vergonhoso. E nós não podemos nos calar. É claro que eu preferia fazer, inclusive, uma CPMI do abuso de autoridade. Cheguei algumas vezes a tentar iniciar esse trabalho. Mas, diante da dificuldade, preferimos mais uma vez pelo caminho da CPI. E, olha, eu acabei de saber de mais um deputado, só não tenho o nome aqui, que assinou a CPI, acabaram de informar que entrou mais uma assinatura, e eu fico muito contente por isso.
demonstra que, olha só, as assinaturas das pessoas em apoio à CPI e a pressão popular para que ela aconteça já está surtindo efeito e em breve teremos certamente as 171 necessárias.